Esqueça tudo que te falaram sobre reserva de emergência, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo até um pouco diferente hoje, sem tanta edição, porque eu quero bater esse papo com vocês, porque esse é um assunto muito importante que eu tenho recebido muitas questões sobre isso, tá? Eu até peço que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, que isso é muito importante para a gente entender melhor o que todo mundo pensa a respeito, né? Eu não sei se você já acompanhou outros canais, outros educadores financeiros, sempre defendem muito uma questão da reserva de emergência, né? Que você só pode investir o seu dinheiro depois que você faz uma reserva de emergência ali que seja de 6 meses aproximadamente do seu custo de vida. O que isso aí quer dizer, né? Quer dizer que se você tiver um padrão de vida, ou seja, todos os gastos que você tem no mês, desde as suas contas até o seu lazer, etc. Se esse gasto for, digamos, de R$ 3.000 por mês, então você só poderia começar a investir, ser um investidor melhor, se você tivesse guardado em alguma aplicação conservadora de liquidez diária R$ 18.000, né, que seriam esses R$ 3.000 vezes 6 meses. Por que se diz isso? Né? Porque você teria que ter esse colchão, essa reserva financeira, caso você tivesse algum imprevisto no seu dia a dia. Mas qual que é o problema disso daí? O problema é que muita gente fica completamente congelada nos seus investimentos por causa dessa regrinha aí. E a gente tem que entender que cada pessoa é muito diferente, né? Então, muitas pessoas deixam de investir, deixam de ser investidores melhores por causa disso, né? Porque ficam falando assim, poxa, eu tenho que juntar R$ 18.000 para começar a investir melhor, então eu vou ter que deixar R$ 18.000 ali no Tesouro Selic ou no Nubank, enquanto isso eu não vou poder ir para a Bolsa de Valores, por exemplo, né? Ou diversificar em outros ativos. Eu acho isso errado, eu discordo disso e eu vou esclarecer isso em 3 pontos aqui com vocês hoje. E eu puxei esse assunto aqui hoje porque o Eduardo ele me mandou um e-mail essa semana e aí a gente conversou muito com isso e ele falou que ele estava exatamente nessa situação, congelado. Né? Ele falou que ia demorar muito para montar a reserva de emergência e ele está empolgado, ele está querendo investir em fundos imobiliários, por exemplo, só que aí ele está colocando todo o dinheiro no Tesouro Selic. Aí eu conversei com ele, por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês hoje e até peço que você deixe aqui nos comentários mesmo para a gente tentar achar uma opinião geral aqui sobre isso, tá bom? Antes de eu defender os 3 pontos aqui que eu não gosto desse tipo de conceito de reserva de emergência, a gente precisa deixar claro, né, o que é isso, né? O que é essa reserva de emergência, então? A gente tem que entender que emergência é emergência, né? Então, comprar um carro, comprar uma moto, comprar um tênis, isso não é emergência, né? Então, se você deixar um dinheiro reservado ali em algum ativo de liquidez diária, que você pode resgatar todo dia, pode ser que você fique tentado a resgatar esse dinheiro para qualquer motivo, né? E isso pode ser um grande problema. Então, digamos assim, seu carro quebrou. Poxa, seu carro quebrou, isso é uma emergência? Para algumas pessoas pode ser que sim, algumas pessoas pode ser que não, né? Porque, poxa, seu carro quebrou, de repente, esse carro ele não condiz com o seu padrão de vida. Pode ser que nesse momento você tenha que ter um carro mais simples, ou então você tenha que andar de condução, né, de transporte público. Você tem que entender muito bem qual que é o seu padrão de vida. Você não pode comprometer o seu dinheiro futuro, comprometer a sua qualidade de vida no futuro por causa de desejos imediatistas. O segredo do sucesso, a regra de ouro é você poupar e investir todos os meses. Então, o ideal é você ter um padrão de vida adequado. Você deve sim deixar um dinheiro reservado para emergências, porque emergências acontecem, mas o que é uma emergência de verdade? O que é uma emergência para você? Né? A gente tem que entender isso, que cada pessoa também ela é diferente. Né? Então, essa ideia de colocar uma regra que, olha, 6 meses do seu padrão de vida ou 3 meses do seu padrão de vida numa reserva de emergência, para depois você ser um investidor, aí eu acho que não faz muito sentido, porque cada pessoa é diferente. E é por isso que eu defendo a diversificação na carteira do investidor desde o começo. Tá? Eu vou falar agora os 3 pontos dessa minha defesa e no final eu vou falar o que eu acho que você deve fazer com o seu dinheiro, como que você deve investir, tá bom? Então, o primeiro ponto, a Selic está numa rota de queda, ou seja, a taxa Selic, você já deve ter acompanhado, está caindo muito. A previsão até para final de 2020 é que esteja na casa dos 4% ao ano. O que isso quer dizer? Em algum momento isso já foi 14% ao ano. Agora é 4%. Ou seja, está muito mais difícil você ganhar dinheiro com a renda fixa, né, com esses investimentos mais conservadores. Então, não adianta, a renda fixa não vai multiplicar o seu dinheiro. Então, se você colocar todo o seu dinheiro ali no Tesouro Selic, até formar essa tal reserva de emergência, vai demorar muito. Né? Você não vai ver o seu dinheiro crescendo. E isso daí é um grande problema. Por quê? Já nos leva para o segundo ponto aqui, a motivação. O que faz um investidor colocar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, deixar de gastar
e colocar numa aplicação? Ver esse dinheiro crescendo. Então, por exemplo, o caso do Eduardo aqui, ele está empolgado, ele está motivado, porque ele vê que os fundos imobiliários têm um potencial de lucro, só que aí ele congela, por quê? Ele está com todo o dinheiro na Selic. O problema é que até esse dinheiro se multiplicar ali no Tesouro Selic, vai demorar muito. Né? Então, a gente tem uma queda da taxa Selic e a gente compromete a motivação do investidor que, de repente, ele vai falar assim, poxa, esse negócio não está crescendo, deixa para lá, não vou mais investir meu dinheiro, vou começar a gastar. Então, a gente não pode perder esse investidor. Poucos brasileiros ainda investem seu dinheiro, a gente precisa aumentar o número de investidores e não diminuir. Então, eu acho que montando uma carteira diversificada, óbvio, reservando um dinheiro ali para ativos mais seguros, só que também tem que colocar esse passo, colocar esse pé em outros tipos de investimento, de repente na bolsa de valores também. E isso já nos leva ao terceiro ponto aqui dessa minha defesa, que é o aprendizado. Você só aprende de verdade quando você põe a mão na massa, quando você vai na prática. Então, como que você vai aprender a ser um investidor melhor? Quando você colocar o seu dinheiro lá. Né? Então, por exemplo, na Bolsa de Valores, quando que você aprende realmente a investir na Bolsa de Valores? Abrir conta numa corretora, a entrar lá no home broker, fazer uma compra, uma venda, olhar uma nota de corretagem. Quando que você aprende isso? Quando você faz. Né? E quando que você vai fazer isso? Só quando você tiver muito dinheiro lá no futuro? E aí, o que acontece? O começo ele é muito difícil, pode ser que você erre. E aí você vai esperar para errar quando você tiver muito dinheiro? Eu discordo. Eu acho que você tem que entrar agora, porque se você errar qualquer coisa, que seja no começo com pouco dinheiro. Se é para perder, perca no começo com pouco, porque assim você vai ganhar essa experiência. É como se você estivesse pagando por essa experiência na prática, esse treinamento, digamos assim. Né? Então, mesmo que você tenha pouco dinheiro, pode comprar uma ação ou outra ali no mercado fracionário, ou até um fundo imobiliário aí que custa pouco, menos de R$ 100, você consegue comprar para ganhar essa experiência, tá bom? Mas é óbvio que a conclusão geral é: tenha ativos de segurança na sua carteira, não faça loucuras, né? Até porque se você estiver começando ou se você tiver o perfil muito conservador, você tem que proteger o seu patrimônio. Então a regra é essa: proteja sim o seu patrimônio, mas diversifique os seus investimentos para aumentar a sua possibilidade de rentabilidade e também aumentar o seu aprendizado. Tenha um padrão de vida adequado com as suas receitas, não gaste mais do que você pode, poupe e invista todos os meses, que isso sim vai aumentar o seu patrimônio, vai aumentar a sua qualidade de vida no futuro e vai te deixar imune aos imprevistos. E aí você monta uma carteira diversificada. De repente você coloca ali tesouro direto, você coloca ações e fundos imobiliários. E respeite o seu perfil. Então, se você está começando, por exemplo, eu até indico que você seja mais conservador. De repente você coloque aí 90% do seu patrimônio, do seu dinheiro no tesouro, beleza, mas coloca um pouquinho ali nos fundos imobiliários, nas ações, para você já ir se acostumando e aprendendo a isso, tá bom? Respeite o seu perfil, poupe e invista todos os meses e se torne sim um investidor melhor, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vê se você concorda comigo. Ter uma reserva de emergência é importantíssimo, mas não fique congelado. Eu acho que a gente pode sim melhorar a nossa carreira como investidores assim, porque assim a gente vai ter mais motivação, maior rentabilidade no futuro e vai garantir mais qualidade de vida, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.